E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Espero que tenham conseguido aí avançar nas tarefas e exercícios sobre as últimas aulas, já que elas têm relação direta com o nosso tema de hoje, que é a Segunda Guerra Mundial. É um assunto longo, eu vou dividir em duas partes, então vamos lá, vamos avançar para a primeira parte. Segunda Guerra, 1939-1945. Bora, moçada! Vamos começar com um item bastante importante, que são as causas da guerra. Num primeiro momento, uma visão resumida das causas, num segundo momento, a gente aprofunda. Beleza? Então, primeiro, uma visão geral das causas. Primeira Guerra Mundial, galera. O que a Primeira Guerra Mundial tem de importante que pode ser relacionado como causa da Segunda? O Tratado de Versalhes, que acabou pondo diversas sanções à Alemanha, considerando a Alemanha culpada, obrigando a Alemanha a abrir mão das suas colônias, obrigando a Alemanha a devolver Alsácia-Lorena para a França, proibindo a Alemanha de ter indústria bélica, proibindo a Alemanha de ter forças armadas, beleza? Entre outras sanções aí. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela acaba contribuindo com um forte nacionalismo na Alemanha e um desejo de vingança da Alemanha, beleza? Então, tá aqui o primeiro fator, Primeira Guerra Mundial. Um segundo fator que merece grande importância, galera, é a crise de 29, que vai afetar diversas economias. Agora, um ponto fundamental para entender a questão da crise de 29 é que, para muitos analistas, para muitos estudiosos, ela é uma crise do sistema liberal, do liberalismo político e econômico. Por quê? Porque essa crise ela nasce nos Estados Unidos, que era uma democracia liberal, tanto do ponto de vista político quanto econômico. Esse liberalismo, na visão de muitas pessoas daquele período, não funciona mais. E isso é o que acaba fortalecendo a ideia de que deve existir um Estado forte, interventor e inquestionável, tal como era a União Soviética, que não foi atingida pela crise. Então, em resposta a esse problema das democracias liberais, emergem os regimes totalitários. Na verdade, eles já existiam, eles não nascem com a crise de 29, mas eles ganham muita força em função desse cenário de crise do sistema capitalista liberal, beleza? Então, assim, você tem a consolidação dos regimes totalitários, em especial fascismo e nazismo, beleza? Um outro ponto fundamental é que a Itália, moçada, então, quando eu coloco aqui as agressões do eixo Roma, Berlim, Tóquio, eu vou analisar aqui a Itália, Roma, Berlim, Alemanha e Tóquio, Japão, eles se tornam aliados, eles fazem um pacto. E a partir desse pacto, eles se comprometem a lutar contra o comunismo, beleza? Lembrando que a Itália era fascista, um regime totalitário de direita que claramente luta contra o comunismo. A Alemanha era nazista, também um regime totalitário de direita que claramente também luta contra o comunismo. E o Japão, moçada, era um império em processo de expansão. Então, embora o Japão não fosse um regime totalitário, ele via com simpatia os regimes totalitários. E em função das diversas rivalidades que o Japão tinha historicamente com a Rússia, ele nesse momento se torna um país também anticomunista. Beleza? Esses países começam a promover uma série de agressões na Ásia e na Europa. Veremos essas agressões daqui a pouco. E o importante nesse momento é entender que França e Inglaterra querem evitar uma guerra contra o Japão, ou contra a Itália, ou contra a Alemanha. E por isso acabam promovendo uma política que fica conhecida como apaziguamento, apaziguar, trazer a paz. Então, deixa o Hitler dominar ali o território, não tem problema nenhum. Não, a Itália dominar, não tem problema. Só que à medida que esses países vão dominando territórios, eles vão se fortalecendo cada vez mais. E quando
a Europa Ocidental resolver reagir, será tarde, você já terá basicamente aí a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Para finalizar, moçada, essa visão geral, os Estados Unidos olhavam para toda essa situação de forma isolada. Por quê? Porque o objetivo dos Estados Unidos era basicamente se recuperar em função da crise de 29. Então, a crise de 29 contribui fortemente com a política de isolamento nos Estados Unidos. Como é que eu vou promover interferências em conflitos na Europa se eu estou com a minha economia quebrada? Como é que eu vou promover interferências em conflitos lá na Ásia, gerados pelo Japão, se eu estou com a minha economia quebrada? Beleza, galera? Então, essa é a situação, esse é o quadro aí que acaba contribuindo com a eclosão desses regimes. Tudo bem? Não com a eclosão dos regimes, né? Mas com o crescimento e consolidação desses regimes que vão acabar gerando a Segunda Guerra. Beleza? Vamos lá. Vamos analisar de forma detalhada agora as agressões promovidas pelo eixo, o eixo anticomunista, eixo Roma, Berlim, Tóquio, começando aí pelo Japão. Moçada, no ano 1931, o Japão invade a Manchúria. Neto, o Japão já não tinha invadido a Manchúria? Sim, o Japão já tinha feito uma guerra contra a Rússia entre 1904 e 1905 por causa da Manchúria. Mas o Japão não chegou a dominar a Manchúria naquele momento, naquele episódio. Ele venceu a guerra, mas não se apossou da Manchúria, não tomou posse da Manchúria. Agora, em 1931, o Japão, um país claramente imperialista, invade a Manchúria, que é uma área da China, uma área chinesa. O mapa mostra isso para você, fica aí no nordeste da China. O Japão invade a Manchúria e se apossa da Manchúria. Para muitos analistas, para muitos estudiosos, esse é o início da Segunda Guerra Mundial na Ásia. Por quê? Porque o Japão continua expandindo sobre territórios chineses no continente. Então, há uma marcha avassaladora do exército japonês sobre o continente, em especial os territórios chineses do continente. Como exemplo ali, a gente pode observar a própria Coreia, beleza? Destacado aí, o Japão promove o domínio sobre a Coreia. Mas o Japão também começa a dominar ilhas, moçada, pertencentes à China, conforme o mapa mostra para vocês. E o Japão não para aí, ele vai dominar diversas ilhas na Ásia, beleza? Então, esse é o processo de expansão do Japão sobre a Ásia. E aí, quando eu olho para a Europa, nenhuma reação, política de apaziguamento, é melhor não fazer guerra com o Japão nesse momento. E você tem também uma Europa que estava se recuperando da crise de 29, tinha acabado de sofrer também os efeitos da crise e também não acha interessante no momento fazer uma guerra. Então, você tem os Estados Unidos isolados, uma Europa que, não, vamos evitar guerra, não é um momento de guerra, uma Europa até, a gente pode dizer que de certa forma traumatizada pela Primeira Guerra, e isso acaba permitindo aí uma expansão tranquila sobre o Japão. Sobre o Japão, não, do Japão sobre a China, beleza? Sobre o território chinês. No mesmo contexto, ou na mesma época, nós observamos a expansão italiana sobre a Etiópia, que ocorre entre 1935 e 1936. Só que eu não vou direto para a expansão da Etiópia, da Itália sobre a Etiópia. Vamos dar uma analisada geral aí na expansão italiana. A Itália dominou a Líbia em 1918, é o finalzinho da Primeira Guerra. Lembrar que a Primeira Guerra é uma guerra imperialista, moçada. Então isso é consequência ainda do imperialismo que teve início lá no século XIX, beleza? Ainda no mesmo ano, em 1918, a Itália dominou a Eritreia. Você pode observar essa região aqui, beleza? Líbia e Eritreia, áreas não que sejam riquíssimas em matérias-primas, mas estratégicas, né, moçada? Você tem aqui a entrada do continente africano, beleza? Você tem aqui, ó, basicamente uma área que é porta de entrada aí do Oriente Médio e da Ásia, tudo bem?
Além disso, a Itália vai dominar a Somália, mesma situação, área estratégica para a entrada de embarcações no Oriente Médio, beleza? E posteriormente na Ásia. Você tem a dominação da Etiópia em 1935. Aqui nós temos uma situação que é do contexto do pré-Segunda Guerra, beleza? A Etiópia, moçada, a essa altura, no ano 1935, era a única área do continente africano que não havia sido dominada por nenhum país europeu. Era a única área independente do continente africano. É possível dizer que, com a dominação da Etiópia, 100% do continente africano foi tomado por países ditos imperialistas, beleza? É importante dizer que a Etiópia era uma monarquia teocrática, então existia um governo na Etiópia, existia um rei na Etiópia, esse rei era um rei considerado divino, não obviamente com poderes divinos, mas considerado divino. As famosas monarquias teocráticas que existiram em diversos momentos. E esse rei, moçada, ele foi derrubado pelas tropas militares italianas, beleza? Inclusive, essas setas aqui demonstram claramente, né, que a Itália promoveu manobras militares cercando aqui a capital da Etiópia, beleza? Ela deslocou militares da Eritreia e da Somália, tudo bem? O rei da Etiópia, o monarca da Etiópia, ele pede auxílio para a Liga das Nações, que havia nascido logo depois da Primeira Guerra, o órgão que foi proposto lá pelos Estados Unidos para evitar guerras. E a Liga das Nações pede esse auxílio, a Liga das Nações não, a Etiópia, né, o rei da Etiópia pede esse auxílio para a Liga das Nações. França e Inglaterra fazem parte da Liga das Nações e França e Inglaterra promovem a chamada política de apaziguamento. Melhor não, melhor evitar guerra, melhor evitar conflito. Beleza? E só para destacar, aproveitando aí a presença do mapa, galera, a Itália vai dominar a Albânia, já basicamente aqui no momento em que a guerra havia acabado de começar, beleza? A Albânia aqui dominada também pela Itália. Posteriormente, a Itália utiliza a Albânia como um ponto estratégico para a dominação da Iugoslávia e da Grécia, beleza? Isso já com a guerra se desenrolando, ok? Então, esse é o processo de expansão italiana e, em meio a isso, você tem o apaziguamento da França e da Inglaterra. Agora, moçada, a gente vai para um episódio que é um episódio não de expansão da Itália ou da Alemanha, mas é um processo de interferência da Itália e da Alemanha numa guerra que estava ocorrendo na Espanha, moçada, uma clara política de agressão promovida por Itália e Alemanha. Então vamos lá, Guerra Civil Espanhola é um assunto bastante importante que pode estar presente na sua prova. Tanto dentro desse contexto de Guerra Civil Espanhola, pode vir dentro de uma questão de Segunda Guerra, como pode vir de forma isolada, uma questão falando simplesmente de Guerra Civil Espanhola. Beleza? Então vamos lá. A Espanha, moçada, até os anos 30 era uma monarquia. Ocorre o fim dessa monarquia em 1930. A Espanha vem de um processo de grande instabilidade desde, moçada, de meados do século XIX, quando ela perde todas as suas colônias na América. Entender, moçada, que o grau de riqueza da Espanha era um. Com a perda de suas colônias, basicamente você tem aí um achatamento da economia espanhola. Então, a Espanha começa a passar por diversas crises desde meados do século XIX, acumula crises políticas e econômicas, beleza? E essas crises acabam contribuindo com a queda da monarquia no ano 1930. Forma-se uma república a partir de 31, você tem a eleição de um governo, então foram marcadas eleições com sufrágio universal, é eleito um governo em 31, e posteriormente, esse governo assume a partir de 32, né? 33, 34, 33, 34, 35, 36. Ocorrem novas eleições em 36,
E com as eleições de 36, são eleitos grupos socialistas. Foi eleito um partido, que era um partido de esquerda, digamos assim. Então, a gente pode dizer que em 36, na Espanha, os socialistas chegam ao poder democraticamente, não foi pela via revolucionária. Neto, e o que eles iam fazer? Eles iam estatizar tudo na Espanha, eles iam fazer reforma agrária. A gente não consegue saber o que eles iam fazer, porque vai começar a Guerra Civil. Essa Guerra Civil, galera, é justamente a Guerra Civil para a derrubada desse governo socialista, beleza? Então, o que acontece? Forma-se um movimento conhecido como um Movimento Nacional, que é composto por conservadores, grupos conservadores, nobres em geral. Lembre que a monarquia espanhola acabou de terminar, existia uma nobreza temerosa aí do crescimento dessas ideias sociais. A própria Igreja Católica apoia esses conservadores, apoia o movimento nacional antissocialista ou anticomunista. Grupos de extrema direita, moçada, inspirados aí nas ideias fascistas da Itália, inspirados aí no nazismo alemão, também vão fazer parte do movimento nacional. E surge não, na verdade já existia um partido chamado Partido dos Falangistas, ou Partido Falangista, que era um partido de extrema direita inspirado aí no partido fascista da Itália, beleza? Lembre que a imagem do partido fascista da Itália, né, vamos dizer assim, o símbolo é o feixe, né, o feixe de varas com o machado. Perceba aqui que você tem lanças que se cruzam aqui. Sempre essa ideia de arma, né, moçada, está relacionada a esses grupos. Força, arma, beleza? Enfim, essa simbologia é muito forte nesses grupos de extrema direita. Esses grupos, moçada, são liderados, ou começam a ser liderados pelo general Francisco Franco. Basicamente foi o general que articulou, que comandou a Guerra Civil contra os grupos de esquerda. Então vamos lá, vamos ver quais são esses grupos. Forma-se, do outro lado, uma frente popular. Essa frente popular era composta por anarquistas, grupos anarquistas, grupos de esquerda em geral, pessoas com pensamento social, mais voltado para a sociedade, trabalhadores, enfim. O Partido Comunista Espanhol, chamado PCE, Partido Comunista Espanhol, e o Partido Republicano, moçada. É muito importante entender que a Espanha tinha acabado de se tornar república. Então, existiam grupos republicanos que apenas queriam que a normalidade das coisas voltasse a acontecer. Eleições, a esquerda assume, depois novas eleições, se a esquerda perdesse, tudo bem. Mas a ideia é que você tenha a normalidade do país, ok? Do lado do movimento nacional, galera, você tem aí os italianos, a Itália fascista do Mussolini. Eu estou colocando aqui um I de Itália, a Itália fascista do Mussolini, apoiando o movimento nacional, apoiando o Partido Falangista, e a Alemanha nazista do Hitler também apoiando aí o movimento nacional. É importante entender que a Itália, moçada, mandou tropas para a Espanha. Mais de 50 mil homens foram enviados para a Espanha. Então a Itália mandou homens, mandou o seu exército para atuar na Espanha, ao lado dos falangistas, e a Alemanha também mandou soldados, mandou tanques de guerra e, sobretudo, enviou sua força aérea para atuar nessa guerra civil. Neto, mas a Alemanha não estava proibida de produzir armas? Sim, a Alemanha estava proibida de produzir armas, mas ela estava produzindo armas. Beleza? E esse foi um momento em que os países da Europa basicamente ficaram sabendo, ficou claro que a Alemanha estava produzindo armas, mas eles não quiseram promover qualquer interferência ou intervenção. Então, você percebe claramente que a Alemanha violou o Tratado de Versalhes. Beleza? Então, essas tropas, esses armamentos,
contribuem aí com basicamente a vitória do movimento nacional dos grupos conservadores de extrema-direita, do Partido Falangista, sobre a Frente Popular. Beleza? Mas o que o cara pode cobrar é quem compunha, quem que vai ajudar a Frente Popular. A Frente Popular recebe ajuda, Neto? Recebe. A Frente Popular recebe ajuda, eu vou colocar aí para vocês duas imagens bastante importantes. Perceba aqui, todos os trabalhadores do mundo estavam nas brigadas internacionais ao lado do povo espanhol. Todos os trabalhadores do mundo estavam nas brigadas internacionais ao lado do povo espanhol ou dos trabalhadores espanhóis. Beleza? Todos os povos do mundo ou todos os trabalhadores. Povo aqui muito na ideia de trabalhadores. Beleza? Então, você percebe aqui que tem um asiático, você percebe aqui que possivelmente você tem um negro, você percebe aqui que você tem um branco. Qual é a ideia, moçada, que vocês têm que guardar? A Frente Popular, ela contou com grupos voluntários socialistas no mundo inteiro. Esses grupos eram chamadas de brigadas internacionais. Está escrito aqui no quadrinho para você. Brigadas internacionais, beleza? São as brigadas internacionais. Depois você pode olhar com calma no PDF que normalmente eu mando para vocês, tá? Essas brigadas internacionais em si serão compostas por voluntários socialistas do mundo inteiro. A ideia é muito clara. A luta do socialismo, ela é universal. Ela não deve ser fechada em nenhum país. O trabalhador ele é explorado no mundo inteiro, ele tem que lutar contra a exploração no mundo inteiro. Então, a luta do socialismo é uma luta universal. Essa era a ideia dessas brigadas internacionais que vão compor aí a Frente Popular. Você consegue perceber aqui na imagem ao lado a mesma situação. Um trabalhador possivelmente negro, um outro trabalhador aqui que parece mais de ascendência indígena, trabalhadores aqui que já parecem ser brancos, beleza? Ao final aqui você percebe a bandeira do socialismo. Então, além das brigadas internacionais, além desses voluntários socialistas, a Frente Popular contou com algum apoio? Sim, a União Soviética, só que cuidado, a União Soviética do Stalin, ela enviou armas, ela enviou suprimentos para esses trabalhadores, mas o Stalin não mandou soldados. A União Soviética não mandou soldados, diferente do que a Alemanha nazista fez, diferente do que a Itália fez. Por que, Neto, o Stalin não manda soldados? Porque o Stalin está seguindo a ideologia dele, que levou, basicamente, ou contribuiu com a ascensão dele ao poder. Na disputa entre ele e o Trotsky, voltando lá para a aula de Revolução Russa, lembre que a ideia do Stalin era o socialismo de um só país. A União Soviética tem que ser uma potência socialista. A gente não deve ficar interferindo em guerras para a expansão do socialismo. Mas é claro que o Stalin procurou, ainda que não mandasse tropas, mandar aí um auxílio a partir de suprimentos e de armas para esses trabalhadores voluntários do mundo inteiro. Então, basicamente, moçada, você tem um exército de civis ao lado aí da Frente Popular, ok? Lutando contra um exército oficial, contra o exército militar do lado aí do movimento nacional. O resultado é a vitória do movimento nacional, beleza? A Frente Popular é derrotada. E com isso, algumas coisas precisam ser analisadas. A primeira, moçada, é a Força Aérea Alemã, que bombardeia a cidade de Guernica. Na verdade, era um vilarejo conhecido como Guernica, e você tem a produção da obra do Picasso, Guernica, né, no contexto da Guerra Civil Espanhola. O bombardeio foi feito em 37, na mesma época aí você tem o Picasso produzindo a tela Guernica, beleza? Que basicamente é uma pintura cubista, onde o Picasso procura demonstrar dor, corpos mutilados, corpos partidos
e ele tenta ser muito claro aí com a expressão de dor que você percebe nessa obra, beleza? Então acabou se tornando um clássico aí, né, da arte, sempre presente em questões de análise de Guernica. E aí o que o cara pode perguntar para você em termos de questão de vestibular é qual que foi o intuito do Picasso com essa obra. O Picasso ele quer claramente demonstrar as atrocidades do nazismo, os horrores do nazismo com essa obra, beleza? Uma obra em estilo cubista, na qual ele procura demonstrar os horrores do nazismo. Ele nunca escondeu isso, ele sempre deixou isso claro, beleza? Então a arte aí como um movimento político, né? Denunciando as atrocidades do nazismo. Outro ponto importante se destacar, moçada, é que com a vitória do movimento nacional, o general Francisco Franco assume o controle da Espanha, está aí uma imagem do Franco, que passa a ser líder do partido falangista, e a Espanha vai virar uma ditadura, galera, uma ditadura espelhada aí nas ideias fascistas, espelhada aí no nazismo, que vai durar de 1939 a 1975. De novo, você tem o Picasso falando que a obra dele não deveria ir para a Espanha, deveria ser vista na Espanha, não deveria fazer parte da Espanha, enquanto a Espanha não voltasse a ser uma democracia. Então, essa obra dele ela acabou viajando o mundo, passando por diversas galerias de arte, diversas exposições, mas ela só foi para a Espanha após a queda aí do franquismo, beleza? Após 1975, quando a Espanha de fato voltou a ser uma democracia. Então é importante entender aí por que em geral regimes totalitários, ditaduras se incomodam muito com a arte, por causa do senso crítico, né, que é colocado aí pelos artistas, né, pelo poder que a arte tem de bater de frente com esses regimes, beleza? Para a gente finalizar, um outro ponto importante é dizer que a Guerra Civil Espanhola ela é considerada pela maioria dos historiadores como um ensaio da Segunda Guerra Mundial. Por que, Neto? Porque o Hitler testou suas armas, porque a Itália testou suas armas. Basicamente, a gente pode dizer que eles estavam prontos aí para uma guerra maior. Beleza? Fechou? Vamos avançar. Moçada, embora a gente tenha visto a Guerra Civil Espanhola, que foi de 36 a 39, agora a gente vai olhar a expansão alemã, que começou antes. A gente vai percorrer a expansão alemã, que começou antes e basicamente foi até aí o explodir da guerra, tá? Até o desenrolar da guerra. Então, só para a gente lembrar, em 1933, ocorre, em 1932, eu vou voltar um pouquinho, ocorreram eleições na Alemanha, o Hitler foi candidato, o Hitler perdeu para o Hindenburg assumiu o controle da Alemanha e como o partido nazista tinha crescido muito, o Hindenburg foi pressionado por banqueiros e pela alta burguesia alemã a colocar o Hitler na política, né? O Hindenburg, que era o presidente eleito, ele chama o Hitler para ser ministro. Então, Hitler passa a ser chanceler em 1933. Beleza? O Hitler torna-se chanceler, que seria equivalente aí a primeiro-ministro na Alemanha. Em 1934, o Hindenburg morre e o Hitler assume o cargo, portanto, de líder supremo da nação. Ele acumula os cargos de chanceler, que ele já era, e ele se torna presidente também, beleza? No lugar do Hindenburg. A partir daí, galera, começa aí um processo claro de expansão da Alemanha sobre a Europa. Vamos verificar aí o passo a passo. Em 1935, galera, a Alemanha promove a anexação do Sarre, ou a ocupação do Sarre. Alguns falam em ocupação, outros em anexação. O termo anexação ele acaba sendo um pouquinho mais apropriado. A ocupação ela pode estar relacionada a ocupar uma área que não estava ocupada, mas a anexação passa a ideia de você pegar algo, beleza? Pegar algo de alguém, pegar algo que pertencia a um outro grupo, beleza? Essa região do Sarre é uma região que faz fronteira aí com a França, beleza?
E, basicamente, ao ocupar essa área, o Hitler manda soldados para essa área. Então, essa área passa a ser praticamente uma área militarizada. Eu coloquei um S ali de soldados, beleza? Essa é a região do Saara ocupada em 1935. Não contente, moçada, o Hitler promove a militarização da Renânia. Essa área aqui que está em verde, ela era já uma área da Alemanha. Insisto, já era uma área da Alemanha. Porém, na fronteira com a França. Então, é possível a gente dizer que praticamente, galera, praticamente toda a fronteira entre França e Alemanha, quase toda a fronteira entre França e Alemanha, está militarizada. O que é militarizar, Neto? O Hitler mandou soldados para essas áreas e construiu aqui uma série de bunkers subterrâneos e torres de vigilância, beleza? Então, toda essa área, ela basicamente, ela está pronta. Ela, além de estabelecer uma vigilância sobre a França, ela está basicamente pronta aí para uma invasão sobre a França, beleza? Então, uma segunda clara violação do Tratado de Versalhes, só nesse contexto aqui. Fora que o tratado foi violado também na Guerra Civil Espanhola. É que, cronologicamente, a guerra vem depois. A guerra vai começar agora, beleza? Após a militarização da Renânia. Eu falei da guerra anteriormente, porque é importante entender aquele contexto de guerra. Enfim, mas depois a gente precisa olhar esse processo de expansão da Alemanha de forma isolada, sem quebrá-lo até a guerra explodir. Por isso que eu falei da Guerra Civil Espanhola primeiro. Mas, cronologicamente, a Guerra Civil Espanhola está começando agora, quando ele vai promover a terceira violação do Tratado de Versalhes. Beleza? Bom, o próximo passo do Hitler foi a anexação da Áustria, galera. Então, a Alemanha vai dominar essa área que as tropas alemãs invadem a Áustria. Beleza? Tanques alemães promovem a invasão da Áustria. Para surpresa dos alemães, do próprio Hitler, a população austríaca que fala a língua alemã, pensando nessas ideias de superioridade de raça, etc., que o Hitler defendia, eles também são germânicos, têm origem germânica. Então, a população austríaca comemorou a chegada dos nazistas, comemorou a chegada das tropas nazistas alemãs. E o resultado é que o governo da Áustria fez um plebiscito e perguntou o que a população queria, e a resposta estava dada, né? Diante da comemoração, a resposta foi a aceitação da dominação da Áustria pelos nazistas. Então, a Áustria passa a ser uma área pertencente à Alemanha, pertencente ao Império Alemão, ao Terceiro Reich que está se formando, ao Terceiro Império Alemão que está se formando. O Hitler era um claro defensor dessa ideia de que a Alemanha tinha que voltar a ser um império, beleza? Então, para ele, estava nascendo aí o Terceiro Reich, e com autorização dos austríacos, moçada. Esse ponto é essencial, entender essa autorização aí é essencial, beleza? O próximo passo da Alemanha foi a anexação dos Sudetos, ou ocupação dos Sudetos. Moçada, os Sudetos, eu vou tentar destacar para vocês, estou pegando a canetinha aqui, deu uma enroscada. Os Sudetos são essa área aqui que eu vou contornar. Estou tentando contornar aqui. Obviamente é difícil fazer um contorno perfeito, mas tá aqui. Perceba que os Sudetos, eles são essa área que basicamente pertencia ao que hoje você conhece como Tchecoslováquia. Então, os Sudetos são um pedaço da Tchecoslováquia. E por que o Hitler dominou esse pedaço da Tchecoslováquia, esse anel aí, né, que contorna a Tchecoslováquia? A alegação do Hitler é que essa área era uma área de população alemã, que viviam alemães nessa área, e se viviam alemães nessa área, essa era uma área da Alemanha. Então, ele vai anexar essa região. Simples assim. Nossa, Neto, ninguém fez nada? Ninguém fez nada. A França não fez nada. A Inglaterra não fez nada. Estados Unidos, política de isolamento. Beleza?
E agora vem o próximo passo, muito importante, que foram os acordos de Munique, ou a Conferência de Munique, que teve como consequência os acordos de Munique. Então, o que aconteceu? A França e a Inglaterra olharam agora um pouco mais preocupados com esse processo de expansão da Alemanha, já dominou duas áreas, já dominou a Áustria e dominou os Sudetos. E aí, tanto França quanto a Alemanha resolvem tanto França quanto a Inglaterra resolvem questionar a Alemanha. Hitler, onde você vai parar com essas anexações, com essas dominações? Nesse momento ele estava lá promovendo interferência na Guerra Civil Espanhola. Onde você vai parar com esses seus processos de dominação, com esses seus processos imperialistas? A resposta do Hitler foi: eu vou dominar só o restante da Tchecoslováquia, daí eu paro. Ah, você vai dominar o restante da Tchecoslováquia? Disseram França e Inglaterra. Sim, daí eu paro. Ah, então tá bom, então pode dominar. Então, assim, os acordos de Munique, eu vou falar deles daqui a pouco novamente, foram uma coisa absurda, mas basicamente França e Inglaterra autorizaram que o Hitler dominasse o restante da Tchecoslováquia. Então, perceba o que vai acontecer. Num primeiro momento, ele dominou essa área que está em rosa claro, que chamam-se Boêmia e Morávia. Então, ele anexou a Boêmia e a Morávia. Essa área aqui eu vou fechar. Pronto. Essa área que eu vou achurar aqui para vocês saberem. Essa área acabou de ser dominada pela Alemanha com autorização da França e da Inglaterra. Então, você vê aí que basicamente você tem seguramente aí mais que 50% do que foi a Tchecoslováquia dominada pelo Hitler. Aí tem uma segunda área que está aqui, beleza? Que era chamada de Eslováquia. O que vai acontecer? O Hitler domina a Eslováquia também, galera. Beleza? Então, anexação da Boêmia e Morávia e depois a anexação da Eslováquia. Então, tudo isso aqui agora faz parte da Alemanha, do Império Alemão, que para o Hitler é o Terceiro Reich. Além disso, o Hitler dominou aqui o norte da Prússia Oriental, uma área aqui conhecida como Memel, beleza? Essa área fica no norte da Prússia, que já era um território alemão. Lembrar que eu vou pontilhar aqui, ó, tudo isso aqui era território alemão, beleza? Esse pedaço aqui era o território alemão. O que aconteceu? Com o final da Primeira Guerra, querendo humilhar a Alemanha, eles aumentaram o tamanho da Polônia, essa área cinza é a Polônia, e permitiram que a Polônia tivesse uma saída aqui para o mar, conhecido como Corredor Polonês, beleza? E a Alemanha ficou separada. Então, o Hitler dominou aqui o norte da Prússia Oriental, lembrando que a Prússia Oriental já era território da Alemanha, beleza? Bom, o que eu quero que vocês guardem de todo esse processo por enquanto? Que o Hitler está com a fuça dele, com a cara dele aqui na Polônia, galera. Então aqui nós temos a Polônia. Toda essa área cinza é conhecida como Polônia. O Hitler está na cara da Polônia. E depois da Polônia nós temos um país chamado União Soviética. Beleza? Guarde essa situação. Só analisando de forma um pouquinho mais detalhada os acordos de Munique, que eu mencionei para vocês, olha só que interessante, participaram dos acordos de Munique. Mussolini, está aí para vocês, nessa imagem. O Hitler, beleza? O Daladier, da Espanha, e o Chamberlain, da Inglaterra, beleza? Tudo bem? Vamos lá. Quem são essas pessoas, Neto? Aqui os líderes da Itália e da Alemanha, né? Itália fascista e Alemanha nazista, e temos aqui os primeiros ministros da França e da Inglaterra.
Então, só para lembrar, para dominar essas áreas aqui, eu estou reforçando, que são Boêmia, Morávia e Eslováquia, eu estou contornando aqui para vocês. Para dominar essas áreas aqui, o Hitler fez um acordo com França e Inglaterra, dizendo que essas seriam suas últimas agressões. Então, perceba, França e Inglaterra agora eles têm um compromisso com o Hitler, né? Eles autorizaram a invasão dessas áreas, beleza? E aí o Hitler falou, ó, não, eu não vou invadir mais nada. Por que eu digo que França e Inglaterra agora têm um compromisso com o Hitler? Porque eles autorizaram o cara a dominar uma área, desde que ele não dominasse mais nada, desde que parasse ali. Quer dizer que se ele fizer mais alguma coisa, eles vão ter que reagir. Eles acabaram nos colocando nessa condição ao autorizar essa invasão, beleza? Aqui uma imagem icônica, uma imagem clássica, o primeiro-ministro da Inglaterra, após ter ido para Munique, ele volta, o avião dele pousa no aeroporto de Londres, ele desce do avião, a imprensa estava ali na pista. E você vê aí, essa aqui é uma foto, né, do período, da época, ele dando uma declaração para a imprensa, e a primeira coisa que ele faz é mostrar o papel com a assinatura do Hitler, se comprometendo a não fazer mais agressões, e ele diz para a imprensa, fiquem tranquilos, a paz mundial está garantida, porque o Hitler se comprometeu a não fazer mais agressões. Beleza? Então essa imagem é uma imagem icônica. Só que é óbvio, moçada, é óbvio que os jornais da época, a arte na época, não perdoa. Insisto que artistas, chargistas, jornalistas são perseguidos por quê? Porque eles apontam a ferida, né? E perceba aí, essa a gente pode chamar de tirinha, enfim, ou de charge de 1938, moçada, de 17/9, olha que interessante. Você tem aqui o Hitler, do lado aqui Tchecoslováquia, do lado aqui Hungria, beleza? É no contexto aqui da assinatura dos acordos de Munique. E aí vem esse sujeito aqui, perceba pela vestimenta dele, perceba pelo chapéu, pela vestimenta, que ele é uma referência aí à Inglaterra. E aí veja o que acontece. Esse sujeito aqui falando, há muito tempo o senhor está incomodando minha afilhada. Falemos claro, suas intenções são boas? Resposta, não, senhor. Ah, bem, pensei que as suas intenções não eram boas. Então, a charge, né, a tirinha da época, moçada, a arte, na época, ela não perdoa. Beleza? Mas, Neto, será que tem algum motivo para a França e a Inglaterra não fazerem nada, não só não fazem nada, como autorizam, né, a ilha dominar uma área? Vamos ver, moçada, por que um extremo apaziguamento assim daqui a pouco? Vamos para o próximo passo. Pacto nazi-soviético de não agressão. Essa é uma outra imagem da época, moçada. Hitler e Stalin ali, numa espécie de casamento, sendo que o Stalin está vestido de noiva. É uma imagem também da época do contexto da guerra. 23/8/39, 23 de agosto de 39. Hitler e Stalin comprometem-se a não entrar em guerra e a dividir a Polônia. Eles se comprometem a não entrar em guerra por 10 anos, eles fazem um acordo de não entrar em guerra por 10 anos e de dividir a Polônia. Então, o primeiro que invadir se compromete a não invadir totalmente e deixar metade para o outro, beleza? Então, aqui vocês têm o que eu escrito, que eu acabei de falar, né, para vocês poderem recapitular depois no PDF. Hitler e Stalin comprometem-se a não entrar em guerra por 10 anos e a dividir a Polônia. A Finlândia também estava no acordo, tá, de divisão. E aqui o mapa da Polônia, como seria a divisão, beleza? Caso um ocupasse, como que ele se comprometia a ocupar e a dividir com o outro, beleza? Então, em azul aqui o que seria a área de ocupação alemã, em vermelho, alaranjado, a área de ocupação soviética, beleza? Lembrar que essa área cinza aqui, moçada, é a Polônia, ok?
Então, agora vamos pensar um pouco. Por que é que França e Inglaterra estavam deixando a Alemanha promover essas dominações? Perceba que a primeira área aqui dominada é a Áustria. E depois, basicamente, vem a região dos Sudetos. E depois vem Boêmia, Morávia e Eslováquia. Beleza? Então, de alguma forma, eu posso dizer que a Alemanha está indo para leste. Com a anexação de Memel, eu percebo também que a Alemanha está dominando uma área aqui que também, de alguma forma, está indo para leste. Beleza? Então, essa ida da Alemanha para leste, ela poderia, na cabeça de franceses e ingleses, despertar uma reação do Stalin. E essa reação do Stalin geraria uma guerra entre nazismo e socialismo. O que França e Inglaterra pensavam claramente é que o nazismo é ruim, mas o socialismo é pior. Então seria muito interessante que esses dois regimes, esses dois ditadores, esses dois países entrassem em guerra. E certamente os dois sairiam enfraquecidos, mas provavelmente o Hitler venceria. Por quê? Porque a Alemanha era já uma potência nesse momento, moçada. Ela demonstrava claramente sua força, ela demonstrava claramente o seu poderio militar. Ao passo que a União Soviética estava um pouco mais na dela. Lembre lá dos planos do Stalin, de socialismo de um só país, de planificação da economia, de não fazer comércio com outros países, de utilizar a agricultura, os recursos da agricultura para investir na indústria, beleza? Então, assim, a União Soviética ela apresentava um crescimento, mas não apresentava jamais a força que a Alemanha apresentava. Então, a guerra entre esses dois regimes modelos, o totalitarismo de esquerda do Stalin, o totalitarismo de direita, extrema-direita do Hitler, poderiam ser bastante interessantes na visão franco-inglesa, né? Na visão de franceses e ingleses, porque esses dois regimes, como eu disse, enfraqueceriam, beleza? Os dois enfraqueceriam, mas com uma possível derrota do Stalin, portanto, vitória do Hitler. Os dois são ruins, mas se algum tivesse que vencer, que fosse o Hitler, porque na visão, insisto, de França e Inglaterra, nesse momento, socialismo é pior que nazismo. Beleza? Fechou? Muito bem, isso explica aí, isso ajuda você a entender, né, o porquê dessa insistência no apaziguamento da França e da Inglaterra. No começo dos anos 30, o apaziguamento fazia muito sentido, mas à medida que o Hitler foi avançando, dominando, se solidificando, a ausência aí de uma ação mais enérgica, ela basicamente comprometeu esses países, beleza? Comprometeu França e Inglaterra, mas o motivo está aí claro para vocês. Queriam ver uma guerra entre esses dois regimes, ok? Bom, vamos lá. O acordo entre os dois está feito. Com isso, o Hitler agora ele tem possibilidade. Pensa um pouco. O leste europeu está tudo controlado. Ele domina quase não. Ele domina praticamente todo o leste europeu. Tem um acordo com Stalin para dominar metade da Polônia. Então agora o que ele pode fazer? Ele pode concentrar seus esforços numa guerra na Europa Ocidental, beleza? Então, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Invasão da Polônia pela Alemanha nazista em 1º de setembro de 1939, para a maior parte dos analistas, esse é o início da Segunda Guerra Mundial. Invasão da Polônia, 1º de setembro de 1939. Você tem aqui em vermelho, né? Basicamente a Alemanha, perceba, mesmo mapa que eu mostrei anteriormente, só que agora com as áreas alemãs em vermelho. E o que vai acontecer é que começa essa invasão. Agora vamos voltar.
O Hitler tinha assinado um documento lá na Conferência de Munique, que é o Acordo de Munique, dizendo que a Tchecoslováquia, Boêmia, Morávia e Eslováquia, que são áreas da Tchecoslováquia, seria a última invasão. Beleza? Então, ferrou. Ele descumpriu o acordo. França e Inglaterra devem reagir. Porém, França e Inglaterra não reagem no dia 1º de setembro. Por quê? Porque eles esperam uma reação soviética. Por quê? Porque eles não sabem do pacto nazi-soviético. Beleza? Então, o tempo passa. 1º de setembro, nenhuma reação soviética. 2 de setembro, nenhuma reação soviética. Franceses e ingleses super preocupados. 3 de setembro, França e Inglaterra, vendo que não houve reação do Stalin, que não houve reação soviética, declaram guerra à Alemanha. Beleza? E aí, moçada, o Stalin, ele não vai reagir de fato. O que ele vai fazer é dominar a parte dele da Polônia, o que ele faz em 17 de setembro, beleza? Em 17 de setembro, a União Soviética ocupa a Polônia. Então, perceba no mapa aqui, claramente para vocês, as áreas aí que cada um dominou, beleza? Então, agora esses dois regimes inimigos estão colados um no outro, só que, perceba, que França e Inglaterra vão começar um possível ataque à Alemanha. Beleza? Então, aqui, moçada, eu encerro. Esse foi o processo em que nós vimos basicamente as causas da Primeira Guerra. Façam as tarefas da primeira aula aí, você tem 2 aulas de Primeira Guerra. Façam as tarefas da primeira aula para depois retomar a próxima aula e fazer as tarefas da próxima aula. Grande abraço, até a próxima. Até a próxima aula, que vai ser daqui a pouco. Tchau, tchau.